Bom, em relação ao conteúdo da nossa disciplina, cadeias agroindustriais, né, nós temos aqui os conceitos básicos, que são os conceitos a respeito das commodities e das especialidades. Quando a gente fala sobre commodities e especialidades, nós falamos aqui da indústria, principalmente da indústria agroalimentar. Aqui nessa imagem podemos observar um pouco também a respeito da abrangência e da sua importância, ou seja, nós sabemos que a agroindústria no Brasil ela é extremamente desenvolvida, aliás, é uma das mais importantes do mundo, próprio pela produção de commodities. No conteúdo também da nossa sala de aula, nós temos também lá alguns conceitos, mas aqui eu vou ressaltar um pouco esses conceitos de commodities e de especialidades. Bom, quando a gente fala então dessa indústria, né, da indústria agroalimentar, nós falamos dessa cadeia extremamente complexa. Essa cadeia complexa, ela inicia né, nos insumos, na produção agrícola, ou seja, nos fertilizantes, nos adubos, dos agrotóxicos, né? Então, tudo aquilo, as sementes, a importância das sementes, o uso também na irrigação da quantidade de água, como essa água também é utilizada, enfim, toda aquela questão em relação aos insumos. Depois, quem é que escolhe tudo isso, né? Quem é que determina tudo isso dentro dessa cadeia? Um dos aspectos, um dos protagonistas nessa cadeia, logicamente, é o produtor rural, que tem, então, a dúvida, o que produzir, né? O que produzir. Então, aqui nessa imagem podemos observar o que produzir, na verdade, né? Aí, a respeito de quê? A respeito também em relação ao cahier de charge. O que é esse cahier de charge aí? Ponto de interrogação. Ou seja, o que eu vou produzir, né? Para quem eu vou produzir? Então, é uma dúvida do agricultor rural. Lembrando que no Brasil, a nossa agricultura, ela tem como base a agricultura rural, a agricultura familiar. Também é um conteúdo da nossa disciplina. E a sua importância aí nessa escolha. Depois, dentro dessa cadeia, nós temos também a indústria agroalimentar, que é representada por a IAA, e por último, como sabemos, temos também o nosso consumidor. Então, dentro desse panorama, é importante determinar o que se irá produzir e a sua importância dentro do mercado. Ou seja, nesse sentido, temos dois tipos, ou seja, especialidades e commodities. Quando a gente fala de especialidades e commodities, primeiramente é interessante conceituar cada um deles, né? O primeiro, as commodities são produtos, é uma matéria-prima, né? In natura ou de primeira transformação. Normalmente essas commodities são cotadas na bolsa de valores e têm características standard, a gente chama em inglês, ou seja, são padronizadas no mundo inteiro. Então, alguns exemplos de commodities, por exemplo, nós temos o arroz, o feijão, a soja, o milho, o trigo, o algodão. Também temos produtos que não são alimentícios, mas, por exemplo, o ouro, a prata. Temos produtos também de primeira transformação, por exemplo, o suco de laranja é uma commodity. O Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo, pelas suas características edafoclimáticas, né? E também características de solo. Abundante solo, a gente pode cultivar muitos produtos aí determinados em matéria-prima, in natura, e também a gente tem abundância de água, abundância de uma série de coisas relacionadas que outros países não têm esse privilégio, vamos dizer assim. Por isso nós somos um dos maiores produtores de commodities no mundo. Em relação às especialidades, já são produtos de alto valor agregado, principalmente a respeito das tecnologias e da mão de obra especializada. Então, fazendo um exemplo desses dois aqui para fazer uma diferenciação, por exemplo, eu faço o exemplo do café, né? O café, nós somos um dos maiores produtores de café commodity do mundo. Por
porque pelas nossas características mesmo de clima, temperatura, nós sempre fomos um daqueles países que mais produziu essa commodity. Então a gente tem um saco de café, por exemplo, arábica, que custa, sei lá, 350 reais, né? Um saco de 60 quilos para exportação. E aí são 360, 340 reais, dependendo, né? Mas assim, como base, só para ter uma ideia do que é dessa diferença. Os países que não têm como produzir isso, mas têm uma cultura do café, por exemplo, a Itália é bem característica, o que eles fazem? Eles compram esse café, commodity, e eles vão, então, agregar valor a esse café commodity. Por exemplo, aquelas cápsulazinhas Nespresso, né? Aquelas que a gente usa nas maquininhas. Cada caixa daquela, agora, nós estamos, custa mais ou menos uns 25 reais. Tá? 25 reais, mais ou menos em média. A cápsula, lá de 10 cápsulazinhas. E aí a gente entende isso como uma especialidade. Aquele país ele não produz café, mas ele agrega valor tecnológico e de mão de obra àquele café. Então imagina a discrepância que existe entre o saco de café de 60 quilos e a cápsulazinha de 20. Então, nesse quesito, eu acho que dá para entender a diferença entre um café commodity e um café especialidade. Então, dentro desse panorama, temos algumas características importantes, né, que podemos ressaltar. Por exemplo, no produto, nas especialidades, nós temos uma padronização qualitativa. Próprio por essa característica de agregar valor, a qualidade é mais alta, né? Por exemplo, no caso das cápsulazinhas. Também, por exemplo, no caso do café, que ele fica no Brasil, que a gente consome aqui, e o café, por exemplo, que é exportado, a qualidade é diferente, né? Normalmente a qualidade do café que sai é melhor em termos de qualidade. Bom, falando especificamente também em relação às commodities, né? É uma análise mais quantitativa, a quantidade que determina, porque as commodities elas alimentam a massa, né? A população mesmo. E os preços também são diferenciados pelo fato de agregar valor. As especialidades elas têm não só a matéria-prima, mas toda a questão de tecnologia e etc. Então, normalmente são preços mais altos. A propaganda também é diferenciada, né? Quando a gente fala de propaganda, eu falo sempre, por exemplo, no caso de especialidades, é uma BMW, propaganda de BMW. Você vai encontrar no intervalo de um jogo de tênis, né, por exemplo. E no caso do propaganda das commodities, você vai encontrar normalmente ali, por exemplo, no intervalo de uma novela da TV Globo, né, no horário de pico, tá? Distribuição também, ela é diferenciada, também o transporte, porque, logicamente, as necessidades desse público de nicho específicos aí das especialidades são diferenciadas. Então, normalmente, esses produtos eles são veiculados pelo modal aéreo e no caso das commodities, o modal normalmente é o modal rodoviário, tá? Existe um intermodal também, que pode ser ferroviário ou rodoviário, mas normalmente é o modal, no Brasil, o modal rodoviário. A tecnologia também, como eu falei, ela agrega valor, muito valor, tá? E isso, infelizmente, é um problema no Brasil. A gente tem a commodity, mas não tem tecnologia para desenvolver ou agregar maior valor a isso. Isso nos últimos anos tem melhorado bastante, mas ainda está aquém de alguns países aí, por exemplo, o Japão, os países da Europa, Estados Unidos em específico. Tecnologia, então, falando sobre ela, e a rentabilidade. Com certeza, no caso das especialidades, é mais ampla, próprio porque quem compra esse tipo de coisa é quem tem dinheiro, né, gente? Então, é uma coisa importante em relação a isso também. Estratégias são estratégias diferenciadas, porque quem compra as especialidades é normalmente o público que tem mais renda e quer produtos mais, vamos dizer assim, específicos, né? Ou produtos mais raros. Temos vários exemplos disso também. Por exemplo, no Brasil tem o café, os cafés bem, vamos dizer assim, mais de elite, né? O café pode chegar até 300 reais, gente, pra vocês entenderem,
250 gramas, né, dependendo. Não sei se vocês já ouviram falar do café de Jacu, é um daqueles bem específicos nesse sentido, né? Então, assim, e no caso dos commodities, não, né? As estratégias são bem lineares, né? Horizontais, por quê? Porque a necessidade, nesse caso, é quantitativa, né? É alimentar mesmo a população em geral. Em relação à cadeia, né, e às commodities especialidades, nós temos aqui, então, algumas características bem peculiares, ou seja, o consumidor, o alimento e o contexto. São três características que influenciam bem a indústria agroalimentar na sua produção, na produção de algum tipo de alimento. Quando a gente fala de consumidor, nós falamos de uma renda, de algumas características. Quais são elas? Que vão determinar, que vão influenciar essa compra. Logicamente, a renda do consumidor, os hábitos que ele tem, se ele come, por exemplo, consome os alimentos em casa ou fora de casa. A cultura, aqui no Brasil nós temos vamos dizer assim, a cultura. No nosso país já temos diversidade de cultura dentro do nosso país, já que ele é realmente bem amplo, né? E cada parte, por exemplo, cada região tem também peculiaridades e características bem específicas, né, no consumo, isso é cultural. Personalidade, a escolha, por exemplo, hoje nós temos um público vegano, vegetariano, carnívoro, enfim, até crudívoro nós temos, né? Então a personalidade também determina essa escolha. Fisiologia são as necessidades físicas, ou seja, as pessoas que têm algum tipo de doença crônica, por exemplo, diabetes, né, hipertensão, ou aquelas pessoas que querem emagrecer, querem engordar, enfim, isso seriam características fisiológicas do consumidor. E as crenças, né, algumas religiões ou crenças em geral também usam certos tipos de alimentos ou excluem alguns alimentos dentro da cadeia. E isso pode influenciar com certeza as características da agroindústria, do agronegócio. O alimento também em si, como ele vai influenciar esse consumo, nessa escolha do consumidor, né? A escolha da produção daquele produto, né? A embalagem vai influenciar com certeza junto com a imagem, não somente do alimento em si, mas do nome da empresa, né? Também é muito importante. Os nutrientes, isso sempre mais tem sido uma das características peculiares, né? Ou seja, as pessoas tendencialmente estão procurando produtos com mais nutrientes, mais saudáveis. E as outras características são intrínsecas ao produto, ou seja, são características organolépticas, ou seja, textura, cor, sabor e odor, certo? A última característica também, que também é muito importante, é o contexto. Então, aonde aquele consumidor vai consumir, vai ingerir, vai fazer a sua refeição, né? O tempo que ele tem é um dos fatores importantes, hoje a correria e etc. Então, normalmente durante a semana e também o tempo, por exemplo, final de semana, a pessoa tem mais tempo de consumir, então esse é um fator importante. Local da compra e local de consumo também são aspectos fundamentais. A respeito do local da compra, a facilidade, a agilidade, como também o local de consumo, vai influenciar esse contexto na escolha do alimento, né? Por exemplo, nós temos aí desde drive-thru até aquela churrascaria que a pessoa passa horas, né, consumindo os alimentos. Então, ocasião de consumo também em relação a isso. Normas sociais, por exemplo, né? Você está num bar, você está num restaurante, você está em casa, né? De acordo com esses locais também existe uma inter-relação importante a respeito do consumo desse alimento. Então, nesse contexto é importante. E o acesso a esse alimento também, com certeza, é um fator fundamental. Então, concluindo esses aspectos relacionados a essa aula, resumindo, nós falamos sobre commodities, especialidades, agregar valor e quais são os fatores dentro da indústria agroalimentar, né, que vão determinar a escolha do alimento a ser produzido desde o começo da cadeia alimentar. Até a próxima!